Então, quando o Paulo está dizendo assim, eu posso todas as coisas, ou eu sou mais do que vencedor, é porque está falando o seguinte, olha, independente do que eu esteja passando, eu me sobrepujo sobre isso, porque eu sei que em Cristo Jesus, ele me suporta, ele me acompanha, ele me empodera para que eu possa superar tudo isso. Os paroleiros, vambora, que hoje é dia de parola. Olá, nação paroleira, seja mais uma vez bem-vinda de volta para mais uma roda de parola inédita, parola de número 238, a quarta dentro do novo tema. Já não é tão novo assim, né? Faz um mês já que a gente está falando sobre isso, a carta que mudou o mundo. Hoje nós estamos aqui parolando sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, como vocês podem perceber, hoje a parola está totalmente personalizada, eu comigo mesmo e o meu ukulele aqui sendo segurado pelo maravilhosamente brilhante. E aí, Escuta, meninos? eu escutei Oi? direito, é Os Pagodeiros? Porque isso é um cavaquinho. Na verdade, hoje vai ser uma edição especial com a Nesita Barroso, né? Meu Deus do céu. Ei, No Os Viola, Pagodeiros? hoje não vai ser A roda do pagode? vai ser Viola Minha Viola. Viola Minha Viola, lembra disso, gente? Meu Deus do céu. Eu não é da minha época, não. Porteira do 8. Tudo bem com vocês por aí? Tudo jóia. Tudo chique. Estamos aqui hoje, então, novamente reunidos para mais esse bate-papo e nessa semana aqui, nós vamos estar conversando sobre os capítulos 6, 7 e 8 de Romanos. O título nós vamos escolher ainda. Estou com dúvida, meninos, sobre qual vai ser o título desse episódio. Depois a gente conversa em off aqui e decide junto. Mas esse trecho não era Viola Minha Viola? Não é viola, é o ukulele. Mas esse trecho não é, aqui da carta aos Romanos... Não é no caminho? No caminho. No caminho tocando. No caminho. É um texto maravilhoso que vai falar a respeito não tem mais pecado, de ser escravo do pecado ou da lei. A gente está vindo numa sequência muito bacana. Na semana passada, nós falamos a respeito da graça que superabundou, né? E nessa semana, o apóstolo Paulo ele vai já aprofundando a sua conversa, uma vez que ele ultrapassa já esse assunto, né, da graça. Ele introduz a respeito dessa luta do homem a respeito do pecado ou não. E eu lembro de uma fala do Wilsinho, na parola retrasada, quando o Lucas estava presente, ele fez a seguinte pergunta, Paulinho, eu vou abrir contigo. Somos ainda nós pecadores, afinal de contas, ou não? Você está me perguntando isso? Justamente para um adepto apaixonado da teologia da graça, porque a teologia da graça, ela diz para nós que 3 pontinhos. Sim, claro que somos. Você sabe que o pecado, ele precisa ser classificado, Arthur e Will, de 2 formas diferentes. E aqui a gente tem divergências teológicas. Porque uma coisa é a natureza pecaminosa. Outra coisa é o pecado como um evento. Quando Paulo fala de novo nascimento, e essa não é só uma teologia da carta aos Romanos, na verdade não é a teologia majoritária da carta aos Romanos. A carta aos Romanos, ela fala do processo de salvação, mas a matriz dessa teologia a gente encontra quando Paulo escreve aos Coríntios, aquela história da nova criatura, né? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A ideia do tudo se fez novo remete a uma nova natureza, né? Nova natureza pressupõe que a natureza obsoleta,
a natureza antiga, a natureza anterior, ela foi substituída por uma nova natureza. Uma coisa é natureza de pecado, uma coisa é estilo de vida pecaminoso, uma coisa é sermos guiados pelo pecado. E isso também é doutrina paulina. Paulo ele fala, em outros momentos vocês eram guiados pelo pecado, né? O ser conduzidos, ou seja, o ter a vida dirigida por uma natureza caída e pecaminosa. Essa é uma realidade. Agora, o fato de, em algum determinado momento, eu ter deixado para trás a velha criatura, eu ter deixado para trás as coisas que já passaram e assumido uma postura de que tudo se fez novo, a partir do momento que eu vivencio esta realidade, isso não significa que eu estou isento de errar. Não significa que eu estou livre da possibilidade do erro. O apóstolo Paulo mesmo, ele diz, miserável homem que sou, porque o bem que eu quero eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero cometer, esse sempre bate na minha porta. O apóstolo Paulo, ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele sabe que existe um traço de uma velha criatura que não abandonou ele. Não, isso não significa que a velha criatura ainda está lá. Mas existe um traço de uma natureza pecaminosa justamente pelo fato de nós não sermos a perfeita expressão de quem é Deus, mas sermos a imagem e semelhança. Esse traço, ele vai continuar nos acompanhando, né? Que é o traço do pecado como um acidente. Eu costumo usar com a igreja a seguinte metáfora. O pecado na vida do crente que nasceu de novo, ele é um acidente. E acidente a gente não participa de um acidente porque a gente gosta. Aliás, ninguém fala assim, participei de um acidente. Geralmente a turma fala, eu sofri um acidente, né? Eu sofri um acidente. O pecado na vida do novo nascido, de alguém que nasceu de novo, ele é um sofrimento. Por quê? Porque eu sinto a dor do meu Senhor, sabe? Eu sinto a dor daquele a quem eu desagradei. Inclusive o arrependimento. Quando eu peco contra você, quando eu peco contra o Ilcinho, o arrependimento significa isso. Poxa, eu senti a tua dor por conta daquilo que eu fiz. E por sentir a tua dor por conta daquilo que eu fiz contra você, isso gera no meu coração arrependimento. Eu peço perdão, né? Isso, quando eu sinto a dor daquilo que eu fiz contra o outro, eu peço um perdão legítimo, né? Eu vivencio uma dimensão de perdão legítimo. Então, no fundo, a natureza pecaminosa, ela vai embora quando a velha criatura morre. Porque a natureza pecaminosa, ela é da antiga natureza, do antigo nascimento. Mas o ato do pecado como acidente a ser sofrido, isso eu não posso evitar. Isso eu posso, ao máximo, tentar repelir, né? Mas se o apóstolo Paulo falou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Ele entende que o tempo todo esse traço de morte está ao redor dele. Ao ponto dele dizer, o mal que eu não quero, esse sempre escorrega. O mal que eu não quero sempre bate na minha porta, né? Então o que ele está dizendo ali? Por mais que a minha natureza seja nova, o fato de eu ser humano sempre grita. O fato de eu ser humano sempre vai mostrar a cara, né? Daí a necessidade da gente andar em santificação. Então assim, você perguntou, somos pecadores? Eu falei para você, a gente tem pecado. Na verdade, o que nós somos, né, tem uma canção, inclusive, não sei se do Toque no Altar, Trazendo a Arca, não sei de que fase dessa turma aí, que fala assim, nós somos santos lutando contra o pecado. Gosto dessa definição, né? Quem sabe essa definição ela seja muito mais plausível do que dizer, né, como uma identidade. Não, eu sou um pecador, né? Mas o que não seria uma blasfêmia, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, eu sou um pecador. Jesus, ele fala que o sujeito que voltou
para casa justificado, foi o cara que bateu no peito dizendo isso: pobre de mim, pecador, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Então, no fundo, carregamos pecado não como uma natureza, mas carregamos pecado como um acidente do qual nós somos passíveis de sofrer, vez ou outra, pelo fato de sermos humanos. É que, na verdade, o Arthur, ele não gostou que eu fiz uma correção com ele na semana passada, mas obrigado, Paulinho, porque você endossa exatamente o entendimento do que eu trouxe na semana passada, mas ele não gostou de ser corrigido, né? Então, se doutrinariamente ele está equivocado, porque, de fato, né, eu gosto de citar um texto aqui. Vou citar aqui um texto, Arthur, já que você quis fazer a provocação, que está lá em 1 João, um texto bem conhecido de todos nós, que vai dizer a respeito de que nós temos um advogado junto ao Pai, caso a gente venha a pecar. E também Martinho Lutero, ele tem uma frase emblemática que diz assim: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar, agora tenho que matá-lo todos os dias. O apóstolo Paulo, né, já que você se sentiu constrangido de ter sido, como podia dizer, corrigido publicamente aqui, Interpelado. interpelado, né? Porque ele falou que ele era pecador. Eu falei, mas pecador entra no céu? Ele deu uma bugada. Mas obrigado, Paulinho. Como sempre, diria eu que hoje você é a mente brilhante entre nós, porque você sintetizou de uma forma muito maravilhosa. E eu diria ainda mais, porque Paulo ele vai dizer assim: eu esmurro o meu corpo para que, tendo eu pregado a muitos, eu não venha a ser reprovado. Então, quando nós lembramos da palavra pecado no original, significa errar o alvo, mas não com o sentimento de dolo, né? Então, ainda que o adjetivo venha ferir o coração do nosso pequeno cantante saltitante, né? Nós temos que entender que, na verdade, em Cristo Jesus, de fato, nós somos santos, e porque nós somos santos, santificados, nós estamos em processo, porque lá em Filipenses 2,12 vai dizer isso, nós estamos num processo de santificação. E bora lá tocar agora um pagodinho aqui, ó. O apóstolo Paulo ele vai esclarecendo para quem está lendo a carta aos Romanos, é que ele fala que apesar desta luta constante que o homem acaba tendo em relação ao pecado, o sacrifício de Cristo fez com que nós não nos tornássemos mais escravos do pecado, nós não fôssemos mais funcionários do pecado. Ou aquilo que eu acabei dizendo na semana passada, né? Ele acabou desequilibrando essa balança. E aí é uma graça maravilhosa a gente poder contar com o Espírito Santo para poder estar nessa luta constante contra o pecado. Acho que é uma discussão que a gente pode agora trazer para o contexto dos nossos dias, é que uma vez que a graça superabundou, né? O apóstolo Paulo vai falar assim, bom, então agora a graça está sobre vocês, então por causa disso eu vou continuar pecando? E aí a gente vê essa teologia da hipergraça, que é algo que tem contaminado, né, as igrejas nos dias de hoje. Continuaremos nós no pecado para que a graça do Senhor seja maior? E ele mesmo faz uma pergunta, essa pergunta não é para ser respondida, né? Que é uma pergunta retórica, o que ele está falando é óbvio que não. Vamos lembrar aqui que Paulo está fazendo um paralelo aqui, né? Ele está falando do paralelo da lei com agora com a graça, né? Então ele está fazendo exatamente uma escalada aqui para chegar a falar de uma forma mais contundente sobre a graça. E no capítulo 6, no verso 14, ele diz assim, ó, que o pecado não tem mais domínio sobre vós. E quando nós falamos sobre o pecado não tem mais domínio, aí a gente volta no texto da provocação inicial do Arthur, que é Paulo dizendo, olha, eu esmurro meu corpo. Porque a Bíblia ela é muito clara, né, Paulinho, quando ela vai falar que nós já fomos salvos, agora nós estamos num processo de salvação, que é a nossa mente,
mas o nosso corpo, ele ainda não foi transformado, não foi glorificado. Isso só vai acontecer, independente da visão que você tenha, se é pré-tribulacionista, tribulacionista, milenário, não importa, quando nós recebemos um corpo glorificado. Então, quando nós recebemos um corpo glorificado, aí de fato, de verdade, é aquilo que Apocalipse vai dizer, que não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais choro, não vai haver mais coisa nenhuma, porque de fato, onde está o teu aguilhão, a morte, de fato ali o pecado vai estar sepultado, sacramentado e ponto final. Então, enquanto nós tivermos nesse corpo, né? Enquanto nós estivermos nessa carne, nós estaremos sujeitos, sim, a ponto, e aí a gente tem que fazer um esclarecimento aqui, né, Paulinho, porque algumas pessoas pensam que quando Jesus ele entra no cenário profético, ali já iniciou a graça, ali já iniciou a dispensação da graça. Não, o próprio autor, o próprio Paulo, ele vai dizer em Gálatas que Jesus ele nasceu debaixo da lei. Então, assim, a graça só se inicia quando ele morre e ressuscita. Eu sei que nós temos o conceito de graça em todos os aspectos da Bíblia, mas falando especificamente sobre a dispensação da graça, né? E o próprio Cristo, ele vai falar algo no Sermão do Monte, que ele vai dizer, ó, se você olhar para uma mulher desejando, você já está pecando. Então, ele está trazendo agora um novo elemento. Então, veja, quando nós estamos trazendo esse versículo, né? Ficarei eu no pecado para que a graça seja maior? E o próprio Paulo responde dizendo, não, de forma alguma, né? Porque, de fato, onde abundou o pecado, superabunda a graça. E aí a gente pode trazer o versículo que vai dizer o seguinte, que no lugar da vergonha, porque o pecado traz a vergonha, porque isso foi o que aconteceu no Éden, né? Quando o Adão e Eva, eles surgem diante de Deus, a primeira pergunta que Deus fala é, onde vocês estão? Não é que Deus perdeu eles de vista, mas o lugar onde eles deviam estar não estavam mais, e ali entrou o medo. E dali ele falou assim, não, mas por que vocês se cobriram? Não, porque a gente estava nu. Quem te disse que estava nu? Então você começa a ver que a nudez, ela, no seu aspecto, como estava no Éden, ele não era um problema antes do pecado. Mas depois isso trouxe o quê? Uma vergonha, isso trouxe para o homem uma consciência de pecado. E o que Paulo está dizendo é o seguinte, aonde você teve vergonha, aonde você teve os resultados e as consequências do pecado, hoje, o lugar da vergonha vai ter dupla honra, porque o Senhor não somente ele vai te restaurar, mas ele vai te reintegrar, vai te reposicionar. E outra, aonde você foi consolado, eu acho essa ironia da parte de Deus sensacional, porque assim, aonde você foi ferido, aonde você foi machucado, aonde você sofreu, agora Deus ele vai te consolar para que você seja um instrumento de graça na vida de outras pessoas. Então, ou seja, você não somente vai ter um tipo de graça, que é o favor de Deus sobre a sua vida de cura, mas ele vai te capacitar para que você cure outras pessoas, né? Como diz o funk lá, dando bica na cara do cão, na boca do cão. Porque, de fato, é o que vai acontecer. Então, aonde abundou o pecado, superabunda a graça do Senhor. Pode dar risada, Paulinho, porque isso daí é um funk que está tomando todas as billboards, entendeu? E isso é uma verdade, porque onde abundou o pecado, superabunda a graça. Eu me lembro, Paulinho, quando, não vou citar o nome da igreja, nem o nome do pastor aqui, mas o meu pai ele foi professor de um pastor muito expoente aí no cenário nacional. Eu lembro que meu pai falava assim, como que pode um maconheiro e não sei o que lá? E eu falava, pai, isso é graça. Isso daí é a graça do Senhor que restaurou, que tirou do charco de lama e colocou sobre a rocha, né? Então, Paulinho, Arthur, quando nós estamos falando a respeito desse texto, é que infelizmente, e aí tocando exatamente no texto que você falou sobre hipergraça, hoje nós estamos vivendo, se não vivendo, pelo menos flertando com os tempos de Noé. Que de fato e de verdade hoje a gente está vendo aí pessoas se casando, se dando em casamento, nós estamos vendo aí pessoas flertando com o pecado, né?
talvez na lama do pecado mesmo, a gente não tendo sequer compaixão das outras pessoas e sendo permissivos. Outro dia não vem ao caso aqui a situação, mas uma pessoa virou para mim e falou assim, poxa, mas eu vi pastor fulano de tal, sabendo que o cara estava em fornicação, mas só por conta da grana do cara, foi lá e abençoou ainda. Então você vê que essa sutileza do diabo, né, ele influenciando de forma, como Paulo mesmo diz, que nós não devemos ignorar os ardis de Satanás, nós vemos isso numa sutileza. E talvez vão dizer assim, mas o Paulinho ele é muito radical, mas o Arthur ele é muito radical. A questão não é ser radical, é que Jesus, nós devemos andar como Jesus andava. E ele era radical. E eu gostei de ver outro dia um cara falou, Paulinho, que ele falava assim, mas Jesus ele era um revolucionário. De fato, ele era um revolucionário mesmo, porque ele foi contra a maré. Ele nadou contra tudo e contra todos. Contra valores e princípios que denegriam a imagem do ser humano. E ele veio para restaurar a comunhão, ele veio para restaurar a condição do homem. Então, enquanto nós estivermos vivendo aqui nesse corpo, infelizmente nós vamos ter que lutar com o pecado, mas aí vem um ponto. E aí eu vou deixar essa provocação para o Paulinho. Ninguém pode me julgar, só Deus. Você deixou. A provocação nem foi essa. A provocação foi você citar a canção que o Arthur tá tentando aprender com o ukulele. Ali bicuda na cara do cão. Ali bicuda na cara. É essa que o Arthur tá tentando aprender no ukulele, né? Por isso que ele virou pagodeiro desses tempos pra cá. Mas tudo bem. Olha lá, ele foi embora. Ô Will, essa história de quem me julga é Deus, é um negócio um tanto quanto perigoso, sabe? É um negócio um tanto quanto problemático. Porque olha só, começo do capítulo 8, a gente tem uma promessa, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque ele nos livrou do pecado e da morte. Então há uma promessa aqui, né? Só que antes disso, você observou um negócio muito legal, e eu queria até detalhar um pouquinho para poder compor a resposta para você. Paulo ele usa uma dinâmica de pergunta e resposta nesse bloquinho 6, 7, 8. Né? Ele abre o capítulo 6 dizendo o seguinte: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E ele mesmo responde dizendo: de modo nenhum. Aí no capítulo, na verdade nem no capítulo posterior, ainda no capítulo 6, lá no versículo de número 15, ele diz assim: e então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Presta atenção aqui. Essa história de só quem me julga é o Senhor parece ignorar essa pergunta aqui. Parece ignorar essa constatação que o apóstolo Paulo está falando. Não, a graça já me alcançou. A graça já tomou a minha vida. Eu já fui inundado pela graça. A graça já me livrou da condenação do pecado. Então, tranquilo. Então, já não sou eu perguntando, é o apóstolo Paulo perguntando. Então, eu vou pecar porque eu já não estou mais debaixo da lei, e sim da graça? E o próprio apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Ele diz: será que vocês não sabem, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Ou seja, do pecado que leva à morte, da obediência que conduz à justiça? Mas a graça de Deus, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. Paulo ele diz assim: cara, você só mudou de Senhor.
Você só mudou de senhor. E nessa história, em momento nenhum, o senhor de você mesmo é você. Porque muita gente acaba pensando o seguinte: eu estou livre do pecado pela graça de Cristo Jesus e agora eu posso fazer o que eu quiser. Não, o eu aqui já morreu. Aliás, o eu aqui na concepção de Paulo nunca existiu. Porque em algum momento o eu era subordinado ao pecado. E vamos Em lembrar outro momento, após o... Vamos Oi? lembrar só fazendo uma interrupção. E vamos lembrar o que Paulo fala aos Gálatas, né? Para a gente não usar da nossa liberdade para libertinagem. Exato, exato. Né? É exatamente isso. O eu, ele está anulado. A obra da carne, né? Você citou Gálatas, vamos pegar Gálatas. A obra da carne, lá de Gálatas 5,19, ela só é a porta de entrada para a atuação de Satanás. Ela é o começo, ela é o pontapé inicial. É o pecado que chama o próximo pecado, é o abismo que chama o próximo abismo. É uma circunstância aparentemente controlável e que no final das contas vai se tornar incontrolável. Por quê? Por conta disso que Paulo está falando aqui quando ele escreve aos Romanos. Antes vocês tinham como senhor da vida de vocês o pecado. Quem estava sobre a vida de vocês era o pecado. Agora vocês mudaram de senhorio. Aí Paulo ainda faz mais uma pergunta, que está lá no capítulo 7, lá no versículo 7. Ele diz assim: que diremos então? Que a lei é pecado? E aí mais uma vez ele vai dizer: de modo nenhum. Mas eu não teria conhecido pecado a não ser por meio da lei. Mais uma vez, a carne está excluída do processo aqui. Embora a carne seja a porta de entrada do pecado, a carne está excluída do processo. Aí sim, depois destas 3 justificativas que explicam o que é o pecado, qual é a atuação do pecado, qual é a porta de entrada do pecado, qual a consequência do pecado, depois destas explicativas que Paulo traz, aí vem a afirmação do capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho à semelhança de carne pecaminosa e no que diz a respeito do pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E Paulo está Não falando. vivemos. E Paulo está escrevendo aqui 2 leis, né? Ele fala de 2 leis. E aí você falou algo sobre 2 governos, né? Porque nós estamos falando aquilo que Paulo vai dizer aos Colossenses, que outrora ele estava debaixo do império das trevas. Ele fala império, ou seja, era uma tirania. Era alguém que estava um pouco se lixando com você. Agora você está no reino do Filho do seu amor. Ele está falando que a lei que regrava, que regia o império das trevas era do pecado e da morte. Existia uma lei que regrava isso. E agora você não está mais sob debaixo desse domínio, mas você agora está debaixo de um reino, que é o reino do amor, e a fé opera pelo amor. O amor foi pregado na cruz, o amor é o púlpito que foi pregado e tudo mais, nós sabemos disso. E ele fala, e a lei que agora vive sobre a minha vida e a sua vida é a lei do Espírito e vida. Aí nós vamos pegar João 6,63. As palavras que vos tenho dito é espírito e é vida. Então, ou seja, eu saí debaixo de uma regra, de um regramento, eu gosto de uma tradução de Romanos 6,14, que ele diz assim, pois o pecado não tem mais jurisdição sobre você. Ou seja, usando uma linguagem jurídica aqui. Então, ou seja, o pecado não tem mais jurisdição sobre mim, então o campo de atuação do pecado ele não tem mais atuação sobre mim. Ou seja, se aquela esfera de atuação do pecado não tem mais sobre mim, a lei também não se opera sobre mim. Você entendeu? Essa é uma coisa que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? A lei fulano de tal, aplica para o Brasil, não aplica e tudo mais. É basicamente isso. Paulo está falando, olha, vocês estavam debaixo de um império e tinha uma lei. Agora, vocês estão debaixo de uma embaixada. Oi? Agora você está numa embaixada.
E você é o Você mudou de embaixador. jurisdição. Exato, E aonde você exato. está, isso é interessante, isso que você falou é tremendo. Ou seja, eu não. Ó, são 3 aspectos, então. Eu estava pensando só em 2, você trouxe o terceiro. Então, o primeiro, eu estou em outra jurisdição, eu estou debaixo de outra legislação e eu estou Mas numa no outra mesmo território. Mas no mesmo território. com os benefícios celestiais. Bom, pessoal, foi É, muito bom estar com vocês aqui. Essa nossa farofa. Legal. Mas a gente estava falando a respeito dessa questão da hipergraça, né? A hipergraça, ela tem por característica você remover 2 palavras, que eu acho que são exatamente aquilo que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da gente, né? A hipergraça, ela elimina o pecado e automaticamente elimina o arrependimento. E olha só que coisa interessante, né? O apóstolo Paulo está dizendo, em outras palavras, que sem arrependimento você não encontra um lugar de paz. Mas eu vejo isso assim como hoje usado como uma autorização para você não ter mais lugar de arrependimento. Eu gosto de um recorte feito do pastor Zé Bruno. E já particularmente ele falou já que não gosta dos recortes que fazem dele, porque é injusto. Mas ele tem um recorte que ele fala a seguinte coisa: uma certa vez uma pessoa chegou para ele e falou assim, pastor, mas na sua igreja vocês me aceitam como eu sou? Eu posso ir na sua igreja como eu sou? E o pastor falou a seguinte coisa: olha, você pode vir, você pode frequentar, mas a igreja, via de regra, é um lugar onde as pessoas não se aceitam como são. Ou seja, a consciência de um arrependimento, de um eterno negar-se a si mesmo, é algo que não jamais pode sair de moda, vamos dizer assim, né? Vamos usar essa expressão. O arrependimento é um lugar que é uma coisa que sempre vai ter o seu lugar, mesmo quando a gente recebe uma graça tamanha como essa, né? A consciência do arrependimento é algo que não pode sair do nosso vocabulário. E a hipergraça vem exatamente para dizer isso, né? Para dizer assim, olha, você não precisa mais de arrependimento, afinal de contas o pecado não é uma coisa tão grave assim, né? Não é nem um pecado, é um problema. E eu gosto muito desse jogo de palavras, né? Eu brinco aqui, eu falo, é pecado ou problema? E as pessoas hoje tiraram a palavra pecado do vocabulário. Tudo hoje é um problema. E quando você fala que é um problema, você sai do lugar do ativo da equação e passa a ser o passivo da equação, ou seja, você é uma vítima de tudo aquilo que acontece à sua volta. Então, eu sou vítima da né? circunstância, eu sou vítima do governo, eu sou vítima do assédio, eu sou vítima da minha condição social, sou vítima da minha cor de pele, sou vítima da língua que eu falo, enfim. Uma lista gigantesca aqui, né? De coisas que a gente Arthur, pode e falar. aí a régua desce demais, né? A régua desce muito. Aquilo que a É, gente estava falando, eu lembrei o que eu ia falar e tem tudo a ver com o que você está falando. Aquilo que a gente estava falando antes acerca da carne ser excluída do processo, né, desses governos, esse Game of Thrones, né, ele pressupõe 2 instâncias de governo, 2 possíveis instâncias de governo que a palavra pressupõe. E nunca é o governo da minha carne sobre mim mesmo. Ou é o governo desse mundo tenebroso, governo das trevas, né, ou o governo do reino dos céus. Por isso que o anúncio do evangelho, antes mesmo de Jesus começar a pregar, o anúncio do evangelho começa com João Batista, e o anúncio do evangelho é: o reino de Deus está chegando. Arrependam-se, porque o reino de Deus chegou. A ideia de reino de Deus é a troca de um governo. Eu deixo de ser governado pelas trevas e passo a ser governado pela luz. O que Isaías 9 fala? O mundo que andava em trevas viu uma poderosa luz. E aí a palavra diz respeito a uma troca de governo. A promessa de Isaías 9 é uma promessa de troca de governo, de troca de rei. Quem sai do trono, quem senta no trono.
Então, essa realidade de sermos governados pelo Senhor, né? Aí leia-se, sermos governados pela vontade dele, pela palavra dele, né? Que é boa, que é agradável, que é perfeita, e não mais sermos governados por aquilo que nós podemos classificar como nossas paixões e concupiscências. Ou seja, eu não sou apaixonado por mim, eu sou apaixonado por algo que me apaixona. Aí a dimensão do pecado, aí a dimensão dessa terra, desse mundo tenebroso, daquilo que esse mundo oferece, e esse mundo jaz no maligno. O governo é um governo de trevas. Aí eu costumo brincar, né? O que eu ia dizer aquela hora é isso, né? Costumo brincar dizendo, nesse jogo não existe coluna do meio. Lembra na época que a gente assistia um certo programa no domingo para ver, né, a coluna do meio, né, a zebrinha, né? Primeira coluna, terceira coluna, coluna do meio. Não tem coluna do meio nesse Game of Thrones, né? Só tem o trono das trevas e o trono da luz. É império das trevas e reino do filho do seu amor, conforme o Wilson citou ali de Colossenses capítulo 1. É império das trevas ou reino de Deus, ou reino dos céus, né? Conforme a pregação das parábolas de Jesus pressupõe. Então, essa realidade precisa ser discernida, né? E aí você entra com a questão da hipergraça, né? Você invoca a hipergraça para a conversa. O que a hipergraça faz? Ela humaniza, tenta humanizar aquilo que é divino e tenta humanizar aquilo que é diabólico. Tenta naturalizar o pecado e tenta também naturalizar a justificação, a salvação, né, o conserto. Poxa, a carne é o único elemento excluído do processo. E aí vem uma teologia e inventa uma doutrina da carne. Isso é absurdo. A carne é excluída. A carne sofre tudo isso. A gente leu isso aqui na carta aos Romanos. A carne sofre tudo isso. Mas sofre a consequência de quem a governa. E aí você pega uma teologia que, ao invés de colocar a carne como algo a ser ou castigado ou salvo, essa teologia ela parte da carne e ela coloca a carne como causa, né? O Will usou o termo, né, do protagonista, do coadjuvante, não foi esse termo, mas alguma coisa parecida. É exatamente isso. Né? É uma completa inversão de valores, uma completa inversão de valores, né? Um ponto de partida completamente equivocado. E aí a gente aprende o seguinte, né? Vou falar difícil, vou quebrar aquele voto de novo lá do primeiro bate-papo, gente. Quando a gente parte de um pressuposto, vou usar um termo mais difícil ainda, de um pressuposto epistemológico contrário, jamais a gente vai chegar num resultado comum. Tá? Eu estou partindo de antagonismos, eu estou partindo de duas coisas que são completamente opostas em linhas de pensamento. Eu não vou chegar num fim comum com o fim da palavra, com a finalidade da palavra. Não tem como. Né? Não tem como. Quando eu falo de pressupostos epistemológicos, deixa eu explicar esse negócio. Quando eu parto de um ponto de partida de um assunto, tá? Um ponto de partida de um entendimento oposto à palavra, eu não posso requerer para mim os resultados da palavra. O ponto de partida no assunto reino da palavra não é a carne. A carne é governada e ela sofre a consequência de quem a governa. Seja o pecado, seja o Senhor. Seja as trevas, seja a luz. Seja o céu ou seja o inferno. A carne vai sofrer as consequências, ela vai colher os resultados de quem a governa. Uma teologia baseada na hipergraça é uma teologia que parte da carne, tá? Completamente equivocado, porque parte de um pressuposto antagônico ao pressuposto que a palavra parte. Will, a partir lá do capítulo 8, mais indo para o final, nós vamos encontrar uma frase que você é um cara que gosta de falar essa frase sempre no final das parolas. E a gente chegou então naquele momento em que o apóstolo Paulo fala
Que diremos, pois, acerca destas coisas? Aqui no final, o apóstolo Paulo vai entrar nesse viés, né? A respeito de tudo isso que foi dito até agora, de tudo isso que nós estamos há quase 40 minutos aí já conversando a respeito de pecado, graça, não ser mais escravo do pecado, uma nova criatura, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele vem e apresenta para a gente todo esse sacrifício, né, que Jesus fez, aquele que não poupou nem mesmo o seu próprio filho, quem dirá todas as coisas, mas ele vem com uma afirmação que eu acho tão preciosa para a gente, e que talvez muita dessa visão moderna, pós-moderna de mundo pode ter uma conotação errada do que essa afirmação de Paulo diz. Ele fala que em todas dessas coisas nós somos mais do que vencedores. Aqui Paulo não está falando de algo de nós estarmos acima de toda e qualquer circunstância, mas ele está dizendo a respeito do que exatamente? Não está falando que o Palmeiras tem mundial, né? Porque não é mais do que vencedor. Vamos ser claros aqui, deixando claro esse momento icônico, não é verdade, Paulinho? Feito isso, com certeza ele estava falando sobre os coríntios, mas aí tem um outro patamar. Feito essa piadinha de tiozão da Suquita, esse mesmo versículo as pessoas tomam muitas vezes como aquela de Filipenses, que tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas se esquecem da perícope. Paulinho. E se esquecem da perícope. E nós temos que pegar todo o seu contexto. Nós não podemos simplesmente pegar o texto ali e falar assim, então eu sou mais do que vencedor. Não, porque Paulo está escrevendo exatamente sobre um momento de luta, um momento de tribulação, um momento em que a nossa fé ela é provada. Então, você pode pegar teu ukulele aí e cantar esse louvor quando a nossa fé é provada. E o próprio apóstolo Pedro, ele vai falar também a respeito disso, né? Quando nós temos a nossa fé provada, isso vai gerar efeitos e consequências para nós. E aí nós vamos pegar também Filipenses. Filipenses ele vai dizer, né? Paulo dizendo assim, eu sei ser rico, eu sei ser pobre, eu sei ser abastado, eu sei passar necessidade, tal, eu posso todas estas coisas em Cristo Jesus. Isso leva-nos a um entendimento importante, esse paralelismo que eu faço aqui proposital, de que, na verdade, o evangelho, por mais que ele tenha um aroma suave, o aroma é de morte, é de sacrifício. O aroma é de renúncia. O aroma, como diz o apóstolo Paulo, se eu não me engano, Paulinho, lá em Coríntios, ele vai dizer assim, né? Enquanto para vocês é vida, para nós é morte. Então, veja, há sempre um antagonismo dizendo o seguinte, olha, não são essas flores que vocês estão pensando. Eu gosto muito, a Carol me fez ouvir outro dia, acho que é Projeto Sola, se eu não me engano, e vai falando sobre a história de Timóteo. Ele fala, Timóteo, eles podem, você não. Né? E ele começa a falar coisas assim maravilhosas. Ele vai falar assim, como é uma vida de abnegação. E no final... Marco Teles. Hã? Marco Teles. Marco Teles, pronto, errei. Aí o Marco Teles ele fala assim, será que você está preparado para esse tipo de evangelho? Então, é um evangelho de abnegação, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de dor. E aí é onde Paulo ele vai romper justamente com essa questão da hipergraça. Vinde como você está e você vai ficar. Não dá, não tem como. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, se encorajem, porque eu venci o sistema. E lá em 1 João vai dizer da seguinte forma, quem é que vence o mundo senão a nossa fé? Mas ele não está falando sobre o vencer como um super-herói, está falando, olha, você vai perseverar, e porque você vai perseverar, você vai ter que ter uma vida de fé. Porque não existe perseverança sem uma vida de fé. Não tem como.
Então, quando o Paulo está dizendo assim, eu posso todas as coisas, ou eu sou mais do que vencedor, é porque está falando o seguinte, olha, independente do que eu esteja passando, eu me sobrepujo sobre isso, porque eu sei que em Cristo Jesus, ele me suporta, ele me acompanha, ele me empodera para que eu possa superar tudo isso. E é por isso que Paulo, e eu vou citar o terceiro texto, ele vai dizer assim, por isso que em Cristo Jesus nós caminhamos em triunfo. E veja, aqui não está falando de uma igreja triunfalista. Ele está falando, rapaz, vai ter dia que vai dar na canela, vai ter dia que você vai ter problema, vai ter dia que você vai querer colocar a cabeça dos outros no liquidificador, mas sabe de uma coisa? Nós somos mais do que vencedores. E nada nos separa do amor de Cristo. Nada, absolutamente nada. Porque com amor eterno ele nos amou e com benignidade ele nos atraiu. Mas ele não nos prometeu um ambiente isento de lutas, isento de responsabilidade, isento de dores. Porque se não fosse assim, Arthur, lá em Apocalipse não estaria escrito de uma forma muito clara que depois nós viveremos sem choro, sem dor, sem luta. Ou seja, enquanto nós estivermos como peregrinos nessa terra, como estrangeiros, como diz o apóstolo Pedro, passaremos por luta, passaremos por provações, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Não, que diremos acerca dessas coisas? Brincadeiras à parte, eu vou dar uma de Xandão aqui agora. Concordo Eu com sei tudo que que o Will sabe o que falou. nós diremos acerca dessas coisas? Auimbaue, 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 auimbaue. Mas o Will estava falando e eu estava lendo o texto aqui, né? É, a, a, a ideia é essa mesmo. A ideia é essa mesmo. Eu acho que o centro daquilo que foi explanado pelo Will, daquilo que foi dito pelo Will, é exatamente aquilo que o apóstolo Paulo intencionou transmitir a partir do momento que ele escreve isso. E um pouco mais, só para eu emendar mais uma vez, né, Arthur, o assunto da hipergraça, o verso 36 não deixa a gente encontrar alguma espécie de compatibilidade com essa teologia do capítulo 8, com aquilo que é pregado dentro dessa teologia da carne, que é a hipergraça. O texto fala, olha, por amor de ti, nós somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, olha só, o Will falou, né? Bíblia, a gente compara com Bíblia, quando ele usou ali do princípio da perícope, da gente olhar para o contexto todo ao redor daquilo que está sendo falado. Não adianta eu invocar o assunto do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Ele que nos justifica. Quem vai condenar a gente? Sabe? Esses textos tirados do seu ambiente, eles são extremamente perigosos. Tirados do contexto, eles são absurdamente perigosos. Porque justamente, quem nos condenará? Então, quem você pensa que você é para dizer que eu estou errado? Né? Não. Apontar o seu erro a partir da palavra não vai condenar. Muito pelo contrário. Apontar o seu erro a partir da palavra é uma baita de uma manifestação e declaração de amor. Porque eu estou mostrando para você aonde você está se machucando. Eu estou mostrando para você aonde que você está se ferindo, aonde você está sangrando, qual é a tua hemorragia, por onde você vai morrer se você não tomar uma providência. Então, condenar passa longe, muito longe de corrigir. Aqui a palavra está invocando a Cristo e só a Ele a autoridade de absolvição ou de condenação. Ela não está tirando da igreja e dos crentes o seu padrão profético, o perfil profético que nós devemos ter. Uma coisa é o perfil profético, denunciatório e anunciador.
Uma coisa é esse perfil profético, que jamais a igreja pode abrir mão. Jamais o discípulo que leva Jesus a sério pode abrir mão. É aquela história do ferro que afia o ferro. A gente já conversou sobre isso diversas vezes. É a história do ferro que afia o ferro. Às vezes, vou usar o mesmo termo que eu usei não há muito tempo atrás. Eu disse que quando a gente raspa um ferro no outro, às vezes sai faísca e sempre esquenta. Né? O que eu quero dizer com isso? Cara, é desconfortável ser corrigido. Mas a correção me protege de continuar sangrando, de continuar machucado, de pelo meu machucado continuar machucando o outro. Não é? A correção me protege disso, de eu morrer e matar. A correção me protege disso. A correção não é julgamento. Correção não é condenação. Correção é o papel que um discípulo deve exercer sobre a vida de outro discípulo. E aí, vamos lá. Vou acabar com essa história acabar com esse pensamento de hipergraça, ou acabar com o assunto hipergraça, né? Pelo menos aqui entre nós, não para um adepto, porque o adepto é tão apaixonado no negócio que não vai querer fugir dessa Babilônia. Mas se alguém corrige e alguém não aceita a correção, nessa relação só tem um discípulo, não tem dois. E definitivamente, o discípulo não é o cara que não aceita a correção. Porque se tem uma coisa que é peculiar e comum, extremamente comum numa relação de discipulado, é a correção. Extremamente comum. Então, se numa relação entre duas pessoas tem alguém que corrige e outro que não aceita a correção, definitivamente o discípulo não é o sujeito que não aceita a correção. E com isso dá para a gente encerrar essa parábola de número 238, uma conversa, diria, deveras profunda hoje, né, gente? Hoje a gente foi por uns caminhos aqui que confesso que eu vou precisar escutar uma segunda vez aqui para tentar juntar o raciocínio. Mas isso é bom, significa que a gente está, de fato, pensando, prestando atenção no que um ou outro está falando e vamos, de certa forma, tentar ajudar quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que também certamente encontra os mesmos dilemas que a gente encontra a respeito da vida como ela é de verdade. Então, quero agradecer você que está aqui nos acompanhando até agora, já deixa aqui o seu joinha, já compartilha esse vídeo, nos ajude a divulgar esse canal e aqui no site, www.osparoleiros.com.br, você vai acompanhar tudo que teve desde 2020. São mais de 200 parolas aí, 41 temas diferentes para você maratonar. E, aliás, se você prefere, né, em vez de assistir no YouTube, ouvir num formato de podcast, a gente também está lá no Spotify. Enquanto você sobe a montanha e senta lá em cima e fica meditando sobre a sua vida, assistindo o pôr do sol, você pode acompanhar os paroleiros e vai ser muito bom para você. A gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, com mais um episódio inédito. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.